Capítulo 61. Um projeto. Jantei triste. Não era a falta do relógio que me pungia, era a imagem do autor do furto, e as reminiscências de criança, e outra vez a comparação e a conclusão. Desde a sopa, começou a abrir em mim a flor amarela e mórbida do capítulo 25. E então jantei depressa para correr à casa de Virgília. Virgília era o presente. Eu queria refugiar-me nele para escapar às opressões do passado, porque o encontro do Quincas Borba tornara-me aos olhos o passado, não qual fora deveras, mas um passado roto, abjeto, mendigo e gatuno. Saí de casa, mas era cedo. Iria achá-los à mesa. Outra vez pensei no Quincas Borba e tive então o desejo de tornar ao passeio público a ver se o achava. A ideia de o regenerar surgiu-me como uma forte necessidade. Fui, mas já não o achei. Indaguei do guarda, disse-me que efetivamente esse sujeito ia por ali às vezes. A que horas? Não tenho hora certa. Não era impossível encontrá-lo noutra ocasião. Prometi a mim mesmo lá voltar. A necessidade de o regenerar, de o trazer ao trabalho e ao respeito à sua pessoa, enchia-me o coração. Eu começava a sentir um bem-estar, uma elevação, uma admiração de mim próprio. Nisto, caí a noite. Fui ter com Virgília. Capítulo 62. O travesseiro. Fui ter com Virgília. Depressa, esqueci o Quincas Borba. Virgília era o travesseiro do meu espírito. Um travesseiro mole, tépido, aromático, enfronhado em cambraia e Bruxelas. Era ali que ele costumava repousar de todas as sensações más, simplesmente enfadonhas, ou até dolorosas. E bem pesadas as coisas, não era outra a razão da existência de Virgília. Não podia ser. 5 minutos bastaram para olvidar inteiramente o Quincas Borba. 5 minutos de uma contemplação mútua, com as mãos presas umas nas outras. 5 minutos e um beijo. E lá se foi a lembrança do Quincas Borba. Escrófula da vida, andrajo do passado, que me importa que existas, que moleste os olhos dos outros, se eu tenho 2 palmos de um travesseiro divino para fechar os olhos e dormir? Capítulo 63. Fujamos. Ai, nem sempre dormir. 3 semanas depois, indo à casa de Virgília, eram 4 horas da tarde, achei-a triste e abatida. Não me quis dizer o que era, mas, como eu instasse muito, creio que o Damião desconfia alguma coisa. Nota agora umas esquisitices nele. Não sei. Trata-me bem, não há dúvida, mas o olhar parece que não é o mesmo. Durmo mal, ainda esta noite acordei aterrada. Talvez seja ilusão, mas eu penso que ele desconfia. Tranquilizei-a como pude. Disse que podiam ser cuidados políticos. Virgília concordou que seriam, mas ficou ainda muito excitada e nervosa. Estávamos na sala de visitas, que dava justamente para a chácara, onde trocáramos o beijo inicial. Uma janela aberta deixava entrar o vento, que sacudia frouxamente as cortinas, e eu fiquei a olhar para as cortinas sem as ver. Empunhara o binóculo da nossa imaginação. Lobrigava ao longe uma casa nossa, uma vida nossa, um mundo nosso, em que não havia Lobo Neves, nem casamento, nem moral, nem nenhum outro liame que nos tolhesse a expansão da vontade. Essa ideia embriagou-me. Eliminados assim, o mundo, a moral e o marido, bastava penetrar naquela habitação dos anjos. Virgília, disse eu, proponho-te uma coisa. Que é? Amas-me?
Ora, suspirou ela, cingindo meus braços ao pescoço. Virgília amava-me com fúria. Aquela resposta era a verdade patente. Com os braços ao meu pescoço, calada, respirando muito, deixou-se ficar a olhar para mim com seus grandes e belos olhos, que davam uma sensação singular de luz úmida. Eu deixei-me estar a vê-los, a namorar-lhe a boca, fresca como a madrugada, insaciável como a morte. A beleza de Virgília tinha agora um tom grandioso que não possuíra antes de casar. Era dessas figuras talhadas em pentélico, de um lavor nobre, rasgado e puro, tranquilamente bela como as estátuas, mas não apática nem fria. Ao contrário, tinha o aspecto das naturezas cálidas e podia-se dizer que na realidade resumia todo o amor. Resumia-o, sobretudo naquela ocasião em que exprimia mudamente tudo quanto pode dizer a pupila humana. Mas o tempo urgia. Deslacei-lhe as mãos, peguei-lhe os pulsos e, fito nela, perguntei se tinha coragem. De quê? De fugir. Iremos para onde nos for mais cômodo, uma casa grande ou pequena, à tua vontade, na roça, ou na cidade, ou na Europa, onde te parecer, onde ninguém nos aborreça e não haja perigos para ti, onde vivamos um para o outro. Sim, fujamos. Tarde ou cedo ele pode descobrir alguma coisa e estarás perdida, ouves? Perdida, morta. E ele também, porque eu o matarei, juro-te. Interrompi-me. Virgília empalidecera muito, deixou cair os braços e sentou-se no canapé. Esteve assim alguns instantes sem me dizer palavra. Não sei se vacilante na escolha, se aterrada com a ideia da descoberta e da morte. Fui-me a ela, insisti na proposta, disse-lhe todas as vantagens de uma vida sós, sem zelos, nem terrores, nem aflições. Virgília ouvia-me calada, depois disse, não escaparíamos talvez. Ele iria ter comigo e matava-me do mesmo modo. Mostrei-lhe que não, o mundo era assaz vasto, e eu tinha os meios de viver onde quer que houvesse ar puro e muito sol. Ele não chegaria até lá. Só as grandes paixões são capazes de grandes ações, e ele não a amava tanto que pudesse ir buscá-la se ela estivesse longe. Virgília fez um gesto de espanto e quase indignação. Murmurou que o marido gostava muito dela. Pode ser, respondi eu. Pode ser que sim. Fui até a janela e comecei a rufar com os dedos no peitoril. Virgília chamou-me. Deixei-me estar a remoer os meus zelos, a desejar estrangular o marido se eu tivesse ali à mão. Justamente nesse instante apareceu na chácara o Lobo Neves. Não tremas assim, leitora pálida. Descansa, que não hei de rubricar essa lauda com um pingo de sangue. Logo que apareceu na chácara, fiz-lhe um gesto amigo, acompanhado de uma palavra graciosa. Virgília retirou-se apressadamente da sala, onde ele entrou daí a 3 minutos. Está cá há muito tempo? Disse-me ele. Não. Entrara sério, pesado, derramando os olhos de um modo distraído, costume seu, que trocou logo por uma verdadeira expansão de jovialidade quando viu chegar o filho Onhonhô, o futuro bacharel do capítulo 6. Tomou-o nos braços, levantou-o ao ar, beijou-o muitas vezes. Eu, que tinha ódio ao menino, afastei-me de ambos. Virgília tornou à sala. Ah, respirou Lobo Neves, sentando-se preguiçosamente no sofá. Cansado? Perguntei eu. Muito. Aturei 2 maçadas de primeira ordem, uma na câmara e outra na rua. E ainda temos terceira, acrescentou, olhando para a mulher. Que é? Perguntou Virgília. Adivinha. Virgília sentara-se ao lado dele, pegou-lhe numa das mãos, compôs-lhe a gravata e tornou a perguntar o que era. Nada menos que um camarote. Para a Candiani? Para a Candiani. Virgília bateu palmas.
Levantou-se, deu um beijo no filho com um ar de alegria pueril que destoava muito da figura. Depois perguntou se o camarote era de boca ou do centro. Consultou o marido em voz baixa acerca da toilette que faria, da ópera que se cantava e de não sei que outras coisas. Você janta conosco, doutor? Disse-me Lobo Neves. Veio para isso mesmo, confirmou a mulher. Diz que você possui o melhor vinho do Rio de Janeiro. Nem por isso bebe muito. Ao jantar, desmentiu. Bebi mais do que costumava. Ainda assim, menos do que era preciso para perder a razão. Já estava excitado, fiquei um pouco mais. Era a primeira grande cólera que eu sentia contra a Virgília. Não olhei uma só vez para ela durante o jantar. Falei de política, da imprensa, do ministério. Creio que falaria de teologia, se eu a soubesse ou se me lembrasse. Lobo Neves acompanhava-me com muita placidez e dignidade, e até com certa benevolência superior, e tudo aquilo me irritava também, e me tornava mais amargo e longo o jantar. Despedi-me apenas, nos levantamos da mesa. Até logo, não? Perguntou Lobo Neves. Pode ser. E saí. Capítulo 64. A transação. Vaguei pelas ruas e recolhi-me às 9 horas. Não podendo dormir, atirei-me a ler e escrever. Às 11 horas, estava arrependido de não ter ido ao teatro. Consultei o relógio, quis vestir-me e sair. Julguei, porém, que chegaria tarde. Demais, era dar prova de fraqueza. Evidentemente, Virgília começava a aborrecer-se de mim, pensava eu. E essa ideia fez-me sucessivamente desesperado e frio, disposto a esquecê-la e a matá-la. Via-a dali mesmo, reclinada no camarote com seus magníficos braços nus, os braços que eram meus, só meus, fascinando os olhos de todos com o vestido soberbo que havia de ter, o colo de leite, os cabelos postos em bandos à maneira do tempo e os brilhantes, menos luzidios que os olhos dela. Via-a assim e doía-me que a vissem outros. Depois começava a despi-la, a pôr de lado as joias e seda, a despenteá-la com as minhas mãos sôfregas e lascivas, a torná-la, não sei se mais bela, se mais natural, a torná-la minha, somente minha, unicamente minha. No dia seguinte não me pude ter. Fui cedo à casa de Virgília. Achei-a com os olhos vermelhos de chorar. Que houve? Perguntei. Você não me ama, foi a sua resposta. Nunca me teve a menor soma de amor. Tratou-me ontem como se me tivesse ódio. Se eu ao menos soubesse o que eu fiz, mas não sei. Não me dirá o que foi? Que foi o quê? Creio que não houve nada. Nada? Tratou-me como não se trata um cachorro. A esta palavra, peguei-lhe nas mãos, beijei-as, e 2 lágrimas rebentaram-lhe dos olhos. Acabou, disse eu. Não tive ânimo de a arguir, e aliás, arguí-la de quê? Não era culpa dela se o marido a amava. Disse-me que não me fizera coisa nenhuma, que eu tinha necessariamente ciúmes do outro, que nem sempre eu podia suportar de cara alegre. Acrescentei que talvez houvesse nele muita dissimulação, e que o melhor meio de fechar a porta aos sustos e às dissensões era aceitar a minha ideia da véspera. Pensei nisso, acudiu Virgília. Uma casinha só nossa, solitária, metida num jardim, em alguma rua escondida, não é? Acho a ideia boa, mas para que fugir? Disse isso com um tom ingênuo e preguiçoso de quem não cuida em mal, e o sorriso que lhe derreava os cantos da boca trazia a mesma expressão de candidez. Então, afastando-me, respondi: Você é que nunca me teve amor. Eu? Sim, é uma egoísta, prefere ver-me padecer todos os dias. É uma egoísta sem nome. Virgília desatou a chorar
e para não atrair gente metia o lenço na boca, recalcava os soluços, explosão que me desconcertou. Se alguém a ouvisse, perdia-se tudo. Inclinei-me para ela, travei-lhe dos pulsos, sussurrei-lhe os nomes mais doces da nossa intimidade, mostrei-lhe o perigo, o terror apaziguou-a. Não posso, disse ela daí a alguns instantes. Não deixe o meu filho. Se eu levar, estou certa que ele me irá buscar ao fim do mundo. Não posso. Mate-me você se eu quiser, ou deixe-me morrer. Ah, meu Deus, meu Deus. Sossegue, olha que pode ouvi-la. Que ouçam. Não me importa. Estava ainda excitada. Pedi-lhe que esquecesse tudo, que me perdoasse, que eu era um doido, mas que a minha insânia provinha dela e com ela acabaria. Virgília enxugou os olhos e estendeu-me a mão. Sorrimos ambos. Minutos depois, tornávamos ao assunto da casinha solitária em alguma rua escusa. Capítulo 65. Olheiros e escutas. Interrompeu-nos o rumor de um carro na chácara. Veio um escravo dizer que era a baronesa X. Virgília consultou-me com os olhos. Se a senhora está assim com dor de cabeça, disse eu, parece-se o melhor é não receber. Já se apeou? Perguntou Virgília ao escravo. Já se apeou, diz que precisa muito de falar com o sinhá. Que entre. A baronesa entrou daí a pouco. Não sei se contava comigo na sala, mas era impossível mostrar maior alvoroço. Bons olhos o vejam, exclamou. Onde se mete o senhor que não aparece em parte nenhuma? Pois, olhe, ontem admirou-me não o ver no teatro. A Candiani esteve deliciosa. Que mulher! Gosta da Candiani? É natural. Os senhores são todos os mesmos. O barão dizia ontem no camarote que uma só italiana vale por 5 brasileiros. Que desaforo! E desaforo de velho, que é pior. Mas por que é que o senhor não foi ontem ao teatro? Uma enxaqueca. Qual? Algum namoro, não acha, Virgília? Pois meu amigo, apresse, porque o senhor deve estar com 40 anos, ou perto disso. Não tem 40 anos? Não lhe posso dizer com certeza, respondi eu, mas se me dá licença, vou consultar a certidão de batismo. Vá, vá, e estendeu-me a mão. Até quando? Sábado ficamos em casa, o barão está com uma saudade suas. Chegando à rua, arrependi-me de ter saído. A baronesa era uma das pessoas que mais desconfiavam de nós. 55 anos que pareciam 40, macia, risonha, vestígios de beleza, porte elegante e maneiras finas. Não falava muito, nem sempre. Possuía a grande arte de escutar os outros, espiando-os. Reclinava-se então na cadeira, desembainhava um olhar afiado e comprido e deixava-se estar. Os outros, não sabendo o que era, falavam, olhavam, gesticulavam ao tempo que ela olhava só, ora fixa, ora móvel, levando a astúcia ao ponto de olhar às vezes para dentro de si, porque deixava cair as pálpebras. Mas, como as pestanas eram rótulas, o olhar continuava o seu ofício, remexendo a alma e a vida dos outros. A segunda pessoa era um parente de Virgília, o Viegas, um cangalho de 70 invernos, chupado e amarelado, que parecia de um reumatismo teimoso, de uma asma não menos teimosa e de uma lesão de coração. Era um hospital concentrado. Os olhos, porém, luziam de muita vida e saúde. Virgília, nas primeiras semanas, lhe tinha medo nenhum. Dizia-me que, quando Viegas parecia espreitar com olhar fixo, estava simplesmente contando dinheiro. Com efeito, era um grande avaro. Havia ainda o primo de Virgília, o Luiz Dutra, que eu agora desarmava a força de lhe falar nos versos e prosas e de o apresentar aos conhecidos. Quando esses, ligando o nome à pessoa, se mostravam contentes da apresentação, na dúvida que Luiz Dutra exultava de felicidade.
mas eu curava-me da felicidade com a esperança de que ele nos não denunciasse nunca. Havia, enfim, umas 2 ou 3 senhoras, vários gaminhos e os fâmulos, que naturalmente se desforravam assim da condição servil, e tudo isso constituía uma verdadeira floresta de olheiros e escutas, por entre os quais tínhamos de resvalar com a tática e maciez das cobras. Capítulo 66. As pernas. Ora, enquanto eu pensava naquela gente, iam-me pernas levando ruas abaixo, de modo que, insensivelmente, me achei à porta do hotel Farru. De costume jantava aí, mas, não tendo deliberadamente andado, nenhum merecimento da ação me cabe, e sim as pernas que a fizeram. Abençoadas pernas! E há quem vos trate com desdenho e indiferença. Eu mesmo, até então, tinha-vos em má conta. Zangava-me quando vos fastigáveis, quando não podíeis ir além de certo ponto, e me deixáveis com o desejo de a alvoçar à semelhança de galinha atada pelos pés. Aquele caso, porém, foi um raio de luz. Sim, pernas amigas, vós deixastes à minha cabeça o trabalho de pensar em Virgília e disseste uma a outra: ele precisa comer, são horas de jantar. Vamos levá-los ao Farru? Dividamos a consciência dele, uma parte fique lá com a dama, tomemos nós a outra, para que ele vá direito, não abarroe as gentes e as carroças, tire o chapéu aos conhecidos e, finalmente, chegue são e salvo ao hotel. E cumpristes à risca o vosso propósito, amáveis pernas, o que me obriga a imortalizar-vos nesta página. Capítulo 67. A casinha. Jantei e fui à casa. Lá achei uma caixa de charutos que me mandaram Lobo Neves, embrulhado em papel de seda e ornado de fitinhas cor-de-rosa. Entendi, abria e tirei este bilhete. Meu B. Desconfiam de nós. Tudo está perdido. Esqueça-me para sempre. Não nos veremos mais. Adeus. Esqueça-se da infeliz. V. A. Foi um golpe essa carta. Não obstante, apenas fechou a noite e corri à casa de Virgília. Era tempo. Estava arrependida. Ao vão de uma janela, contou-me o que se passara com a baronesa. A baronesa disse-lhe francamente que se falara muito no teatro, na noite anterior, a propósito da minha ausência do camarote do Lobo Neves. Tinham comentado as minhas relações na casa. Em suma, éramos objeto da suspeita pública. Concluiu dizendo que não sabia o que fazer. O melhor é fugirmos, insinuei. Nunca, respondeu ela abanando a cabeça. Vi que era impossível separar 2 coisas que no espírito dela estavam inteiramente ligadas: o nosso amor e a consideração pública. Virgília era capaz de iguais e grandes sacrifícios para conservar ambas as vantagens, e a fuga só lhe deixava uma. Talvez sentia alguma coisa semelhante a despeito, mas as comoções daqueles 2 dias eram já muitas, e o despeito morreu depressa. Vá lá, arranjemos a casinha. Com efeito, achei-a dias depois expressamente feita em um recanto da Gamboa. Um brinco. Nova, caiada de fresco, com 4 janelas na frente e 2 de cada lado. Todas com veneziana cor de tijolo, trepadeira nos cantos, jardim na frente, mistério e solidão. Um brinco. Convencionamos que iria morar ali uma mulher, conhecida de Virgília, em cuja casa fora costureira e agregada. Virgília exercia sobre ela verdadeira fascinação. Não se lhe diria tudo, ela aceitaria facilmente o resto. Para mim, era aquilo uma situação nova do nosso amor, uma aparência de posse exclusiva, de domínio absoluto, alguma coisa que me faria adormecer a consciência e resguardar o decoro.
Já estava cansado das cortinas do outro, das cadeiras, do tapete, do canapé, de todas essas coisas que me traziam aos olhos constantemente a nossa duplicidade. Agora podia evitar os jantares frequentes, o chá de todas as noites, enfim, a presença do filho deles, meu cúmplice e meu inimigo. A casa resgatava-me tudo, o mundo vulgar terminaria à porta. Dali para dentro era o infinito, um mundo eterno, superior, excepcional, nosso, somente nosso, sem leis, sem instituições, sem baronesas, sem olheiros, sem escutas. Um só mundo, um só casal, uma só vida, uma só vontade, uma só afeição. A unidade moral de todas as coisas pela exclusão das que me eram contrárias.